Boa noite, galera. Espero que esteja todo mundo bem aí, né? Se cuidando nessa pandemia aí para não correr o risco de pegar esse vírus aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre os fundamentos da probabilidade e do pensamento estatístico. Mas antes de começar, né, falar, eu vou deixar uma sugestão aqui, né, de vídeo para vocês verem, que é o vídeo anterior. E eu vou, esse vídeo sobre probabilidade, eu vou dividir em dois ou três, né, porque sempre o pessoal tem dificuldade para trabalhar probabilidades. Então eu vou trabalhar ele, esse primeiro momento, uma coisa mais calma, né, mais light, para a gente começar a entender como que a probabilidade funciona. E depois eu vou entrar um pouco mais nos cálculos, né? Mas nesse primeiro momento quero tentar passar os fundamentos, né? Um pouco mais filosófico, um pouco como isso entra nas análises estatísticas e um pouco mais do pensamento matemático desses testes, tudo bem? Então se inscreva no canal, né, para que você possa receber o material assim que a gente grava, o material disponibiliza, você receber e você participar e ajudar o canal a crescer para a gente poder disponibilizar mais materiais para vocês, tudo bem? Então, eu já tinha dito isso quando trabalhei hipóteses, né, que o que significa dizer, por exemplo, em um artigo, que que quando eu pego duas médias, elas diferem com uma probabilidade de 0,03. Né? O que significa dizer isso? Não sei se vocês lembram, né? Mas isso significa dizer que tem uma probabilidade de 3%, né, quando eu afirmo que essas médias são diferentes, existe uma probabilidade de 3% de eu estar errado. Né? Dessas médias, existe uma probabilidade de 3% dessas médias serem iguais e delas não serem diferentes. Né? Então, quando eu falo assim, uma probabilidade de 3% está relacionada com a segurança que o pesquisador tem em afirmar que essas médias são diferentes. Né? Então, quando eu falo que o P foi igual a 0,03, que ele tem 3% de garantia que essas médias seriam iguais. E existe, então, nesse caso, 97% de probabilidade dessas médias serem diferentes. E isso está relacionado, como eu falei nas aulas, quando eu falei de hipótese, com a diferença no erro do tipo 1 e do tipo 2. O grande problema, pessoal, é que a galerinha, eles querem ir direto para fazer o projeto e não gostam, às vezes porque vê que o vídeo é um pouco longo, não tem a paciência de assistir. Vai continuar com a mesma problemática, né? Infelizmente eu não posso reduzir esses vídeos, colocar em vídeo curtinho, porque vai fugir da minha responsabilidade e da minha perspectiva, que é ajudar você a fazer projetos melhores e apresentar resultados melhores, fazer um TCC mais interessante, talvez um projeto para participar de uma seleção de mestrado. Então, assim, o grande problema é que, como fica com preguiça ou talvez resistente a assistir a todas as aulas, o erro ele vai persistir, né? Mas esse P, então, ele tem a ver com o erro do tipo 1 e do tipo 2. O que é o erro do tipo 1, né? É rejeitar a hipótese nula. O que é a hipótese nula? É aquela que eu falo que não existe uma relação, quando ela é verdadeira. E o erro do tipo 2 é aceitar a hipótese nula quando ela é falsa, quando realmente a variação que eu encontrei ela foi ao acaso. Né? Então, por isso eu sugiro assistir a aula de hipótese, né? A aula 2 de hipótese, para vocês compreenderem. Mas o erro do tipo 1 está referente a rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, e o erro do tipo 2 é aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então, por isso que a probabilidade ela é importante neste caso. Né? Então, lembre-se que eu falei que quando eu diminuo o valor do P, incorre na probabilidade de ocorrer do erro do tipo 1. E quando eu aumento o valor do P, da probabilidade, de aceitar ou negar a hipótese, incorre na possibilidade de eu aceitar ocorrer o erro do tipo 2. Tá? Então é importante vocês assistirem essa aula anterior para se inteirarem melhor sobre isso. Né? O que é a hipótese nula? É aquela que eu admito que não tem a relação. Então, por exemplo, geralmente a gente adota um P igual a 0,05. Né? Então vamos supor assim, pessoal. Se eu diminuo o valor do P para 0,02,
por exemplo, né? Então ali deu um P de 0,03. Se eu estou com um P de 0,02, o que que vai acontecer? Eu vou falar que as médias são iguais, né? Por quê? Porque eu estou adotando um P de 0,02 e meu P deu 0,3. Então, como eu diminui o valor de P, então eu vou aumentar a minha possibilidade de aumentar o erro do tipo 1. Tá? Não sei se ficou claro. Então, olha lá, o P que eu achei na minha pesquisa foi de 0,03, mas eu adotei um P, geralmente a gente usa P de 0,05. Mas eu quis ser muito criterioso, aí eu diminuí o meu valor do P para 0,02 e deu 0,03. Então eu ia rejeitar a hipótese nula, ou seja, a hipótese que fala que não existe diferença, que a diferença foi ao acaso, porque meu P foi de 0,02. Então tá vendo? Quando eu diminuo o valor do P, eu aumento a possibilidade de ocorrer do erro do tipo 1. E quando eu aumento o P, então se eu tivesse colocado ali um P de 0,0, vamos supor que aí deu um P de 0,06, tá? Vamos supor no lugar do 0,03. E eu adotasse um P de 0,10, aí eu ia incorrer talvez numa hipótese do erro do tipo 2, que era aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Ou seja, eu ia falar que as médias eram iguais quando na verdade elas são diferentes. Mas lembre-se que eu falei que esse P é uma coisa meio que varia um pouco de área para área, porque, por exemplo, agora para a vacina da Covid, geralmente as pesquisas são de 0,05. O Butantan, quem está acompanhando as entrevistas, eles já estão aceitando um P, uma probabilidade de 0,5. Ou seja, o que é 0,5? Significa dizer que 50 pessoas que tomarem essa vacina serão imunizadas. E 50% das pessoas que tomarem essa vacina não serão imunizadas. Entenderam? Então, por que eles estão adotando um valor de P tão alto, pessoal? Porque é emergencial. Né? É uma questão de saúde pública. Então, eles precisam, de uma certa forma, imunizar um número de pessoas. Então, eles estão aceitando até um P de 0,5 a 0,75. Tá? Então, só para vocês entenderem como que funciona esse valor do P. Mas, na ecologia, geralmente, o que é já meio convencional, adotar um P de 0,05, que é um P bem rigoroso, né? Uma probabilidade bem rigorosa. Então, o que é o P? A segurança que o pesquisador terá em afirmar que existe uma relação ou existe uma relação entre variáveis, tá? Na hipótese nula e na hipótese verdadeira. Tá? Então, pessoal, o que é probabilidade? Então, é um provável resultado de um evento que estamos seguros. Então, quando a gente faz uma pesquisa, eu faço dois experimentos, experimento A e B. E eu acho que o resultado de A vai ser diferente de B. Então, se eu estou fazendo um experimento, é porque eu não tenho segurança se essas médias realmente são iguais. Então, por isso que eu faço um trabalho para verificar se essas médias são iguais. E a probabilidade me permite, né, dar segurança, né, em afirmar se essas médias são iguais ou se elas são diferentes, né? E por que isso acontece? Porque no mundo real, pessoal, vamos pensar assim, variáveis. Temperatura varia muito durante o dia, até durante o dia, de um dia para o outro, ela varia mais ainda, né? Se eu pensar de uma região para outra, ela vai variar mais ainda, né? Vento, temperatura, umidade do ar, precipitação, isso se varia durante um dia, se isso varia durante um ano e pode variar de uma região para região, então essa incerteza de afirmar, né, sobre as diferenças, as relações, elas aumentam mais ainda. Então a probabilidade ela vem na perspectiva de tentar, né, nos dar seguranças na possibilidade de afirmar sobre esses inventos que geralmente são inseguros de se afirmar mediante a inexistência de um experimento, né? Então, o grande problema é quando tentamos medir esses eventos em ambientes reais, né? Quando eu faço isso num experimento no laboratório, com tudo controlado, já é difícil. Imagina isso, pessoal, fazendo lá num ambiente natural, lá no meio da mata, lá no meio do campo. Como isso não deve variar, né? Por quê? Isso vai incorrer, né? Então essas incertezas, essas variações, elas vão influenciar no caso de eu rejeitar ou aceitar a minha hipótese. Então, geralmente quando eu vou fazer um experimento do campo,
em campo é que eu não tenho certeza, né? Estou inseguro quanto ao resultado. E essa insegurança é porque a gente sabe que no mundo real as variações, tanto da variável dependente como da variável independente, ela não é possível de prever, né? Então por isso que quando, só um exemplo assim, né? Eu até ensinei na aula passada como é que confecciona gráfico, né? E aí gráfico de coluna, e eu ensinei o gráfico de coluna com desvio padrão. Então, quando eu calculo uma média, geralmente vem um desvio padrão. O que é o desvio padrão? Ele está me mostrando o quanto com a média pode variar, né? Então, o que na verdade quer dizer? Se eu fizer um experimento agora, eu acho uma média. Vamos supor que eu achei uma média 2. E vamos supor que o desvio padrão foi 2 para mais e 1 para mais e 1 para menos. Então, se a média foi 2 e ela variou 1 para mais, significa que ela poderia ser 3. E se ela variou para menos 1, então ela poderia também ser 1. Então eu posso fazer um novo experimento e eu achar uma média 1. Eu posso achar uma média 3 também. Então, essas variações, quando eu calculo uma média, ela está mostrando o quanto ela pode variar. Então eu posso fazer um experimento agora que eu achei 2. Se o desvio padrão foi 1, eu posso fazer um próximo experimento, 2 mais 1 e achar uma média 3. Eu posso fazer um outro experimento, 2 menos 1, que eu achei um desvio padrão de 1. Eu posso achar uma média de 1. Então esse desvio padrão, mais ou menos, ele reflete o que está variando no mundo real, certo? Então essas variações, a gente tenta detectar isso no nosso experimento e tentar usar essas variações para rejeitar ou aceitar a nossa hipótese, né? Então pense assim em um único evento, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar a eficiência de captura de inseto em uma armadilha, né? Então esse é um único evento, né? Eu quero ver se uma armadilha é eficiente ou não na captura de insetos, né? Então quais são o fenômeno que eu vou estudar desse evento, né? Que é fuga ou captura, né? Então olha só, pessoal, eu quero ver, a minha pesquisa é saber se um tipo de armadilha ela é eficiente ou não para captura de inseto. Então o fenômeno que eu vou estudar é fuga e captura, né? Então a quantidade de fuga e a quantidade de captura vão ser os meus resultados, né? Porque ou vai ser fuga ou vai ser captura. Vamos supor que foi mil insetos visitar essa armadilha. Então no final desses 1000 insetos eu vou ter uma quantidade de fuga e eu vou ter uma quantidade de captura, né? Esses resultados, pessoal, né, esse universo amostral que eu estou falando para vocês de fuga e captura, a gente chama de espaço amostral, que é a quantidade de combinações possíveis que eu tenho no experimento. Aí eu poderia ter mais, ao invés de ser fuga e captura, eu poderia ter outros tipos de fenômeno estudado? Poderia, né? Por exemplo, você poderia ter ali talvez uma armadilha que você poderia se ver, por exemplo, aves. Se ela engole o fruto, se ela mastiga o fruto, se ela causa injúria no fruto, ou se ela só põe no bico, suga a polpa ou regurgita, né? Então você teria 3 possibilidades, né? Mas neste caso aqui nós só temos 2 possibilidades. Eu estou colocando para vocês que esse espaço amostral, que são essas combinações possíveis, o pesquisador define, né? Então, isso seria então o resultado da verificação desses fenômenos, nós chamamos de resultado. Neste caso, nós temos fuga e captura. No caso das aves, nós poderíamos ter engole, ela macera ali no bico, né? Tira a polpa e regurgita, ou ela poderia engolir e defecar essa semente. Então nós teríamos algumas possibilidades, né? Nesse caso seriam 3 fenômenos, né? Então para qualificar esses palpites, né, que é fuga e captura, a gente precisa definir esse espaço amostral. Nesse caso eu defini o espaço amostral sendo fuga e captura, né? E aí a gente vai lá para fazer essa amostragem e contar as frequências dos eventos, quantas fugas e quantas capturas, para aí eu tentar verificar se realmente aquela armadilha ela é eficiente ou não. Se eu quero
por exemplo, eu quero ter uma armadilha eficiente para captura. Então, quanto mais insetos visitam, né, eu espero que ela capture mais, né? Então, observem que fuga e captura, então, elas tem como medir, né? Tem como medir fuga e tem como medir captura, né? Eu tenho como chegar lá, um inseto visitou, ele foi capturado ou não foi? Eu tenho como medir isso, né? Então, quando eu mudo o meu espaço amostral, obviamente muda tudo isso aí, né? Se o caso das aves que eu dei, eu posso colocar 3 possibilidades dela ingerir um fruto para uma dispersão, né? Então isso muda também o fenômeno estudado, vai mudar o resultado e vai mudar o meu espaço amostral, certo? Então cada unidade amostral é uma observação. Lembra do conceito de unidade amostral? É a menor unidade a me fornecer uma informação. E cada observação que eu tenho é uma réplica, é uma repetição de uma unidade amostral. Por isso que é chamado de réplica, que nós chamamos dentro da probabilidade de tentativas. Então, se eu coloco lá uma armadilha, é uma unidade amostral, e ela vai ser uma observação. Se eu coloco 10 armadilhas, eu tenho 10 réplicas, eu tenho 10 tentativas. Então, olha só, aí eu consigo, vamos supor que a primeira visitou 1000 insetos, né? Desses 1000, ela capturou uma porcentagem fugiu. Aí eu tenho a outra, para verificar se a mesma probabilidade que aconteceu na primeira, aconteceu na segunda, se aconteceu na terceira e se aconteceu na quarta. Isso permite eu ter o quê? Uma maior confiança, né, nas minhas observações. Tudo bem? E aí, o conjunto das réplicas, né? Então, eu tenho uma unidade amostral, eu tenho 10 armadilhas, e o conjunto dessas réplicas é o meu experimento, né? Então, assim, a gente pensa em probabilidade de uma forma muito simples. Por exemplo, número de resultados pelo número de observação, né? Então, vamos supor que 30 foram capturados em 3.000 visitas, né? Então, o meu resultado eu queria ver capturas. Então, 30 foram capturados em 3.000 insetos que visitavam a minha armadilha. Então, eu tenho uma probabilidade de 0,01, que significa dizer que cada um inseto em 100 será capturado. Ou seja, a cada 100 insetos que visitar a minha armadilha, um será capturado. Aqui eu tenho uma noção de probabilidade da minha armadilha, tá? Então, observe que é uma lógica bem facinha, né, de início para a gente começar a entender a probabilidade. Então, cada unidade amostral é uma observação, então cada armadilha minha é uma observação, cada repetição de uma unidade amostral é uma réplica, e o conjunto de réplicas é meu experimento. Então, por que eu faço réplicas? Para eu verificar se o evento que ocorre, né, os resultados, os eventos de captura e fuga que eu achei na minha primeira unidade amostral, se eles se repetem na segunda, na terceira, na quarta e na quinta e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, por isso que é importante as repetições, né, para a gente entender que se o que aconteceu na primeira armadilha é realmente o que acontece na armadilha, vai acontecer na segunda, vai acontecer na terceira, vai acontecer na quarta e vai acontecer na quinta e assim sucessivamente. Tudo bem? Se aquele evento realmente for verdadeiro, o que aconteceu no primeiro vai se repetir nos demais, tá? Então, uma coisa que é importante a gente entender então nós temos que a probabilidade ela sempre vai ser maior que zero, maior ou igual a zero, ou ela vai ser menor ou igual a 1. Né? Isso, então, a gente vai observar que a probabilidade, né, nas análises estatísticas, nesses eventos que nós estamos estudando, a probabilidade ela sempre vai se restringir a 0 ou 1. O que significa 0? É o evento que nunca vai ocorrer. E o que é o 1? É o evento que sempre ocorre. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente entender em probabilidade. Então, quanto mais próximo de 0, significa dizer que aquele evento não ocorre. E quanto mais próximo de 1, significa dizer que esse evento ocorre. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei era para ver se duas médias eram iguais. É de 0,003. Isso que significa dizer que a possibilidade de encontrar duas médias iguais é muito baixa, né?
a possibilidade da média do experimento 1 ser igual a 2 é muito baixa, é de 3%. Então eu posso afirmar que essas médias são diferentes. Agora vamos supor que fosse 0,30. Significa dizer que existe 30% de probabilidade daquelas duas médias, de eu encontrar duas médias iguais. Então, ou seja, eu tenho uma probabilidade muito alta daquelas médias serem iguais, certo? Então isso é importante, né, a gente começar a entender o valorzinho de P, né? Então, quanto mais próximo de zero, diminui a probabilidade dos eventos serem iguais. Quanto mais próximo de 1, aumenta a probabilidade dos eventos serem iguais, tá? Bom, então, as observações que nós fazemos, elas são usadas para estimar se eventos eles são tão similares ou não são tão similares, né? Agora, a grande dificuldade, pessoal, é duplicar conjunto de condições, né? Então eu pego aqui, coloco aqui uma armadilha. É muito difícil eu fazer uma repetição idêntica aqui do lado dela. Mesmo, vamos supor que eu estou trabalhando na borda de uma floresta, né, para trabalhar as condições de borda, né, os insetos que eu coleto na borda, no meio e no centro eles são iguais. É muito difícil que as condições da borda sejam totalmente iguais. E se a condição de uma armadilha seja igual a outra. Então isso é um grande problema que a gente já encontra nas condições do mundo real. Então isso aumenta, né, a incerteza, né, que nós temos nos trabalhos de campo, principalmente em ambientes reais, né? Bom, então, aí que entra uma pergunta. Então, o que significa dizer, né, se você está me falando assim, que uma condição de uma observação é muito difícil em ambientes naturais, principalmente em ambiente de campos, eu afirmar que a condição de uma unidade amostral ela é igual a outra, principalmente em trabalhos de campo. Então, aí a gente fala por quê? Porque isso varia ao acaso, as condições do ambiente elas são estocásticas, ou são eventos aleatórios. O que significa dizer que um evento é aleatório? O que significa dizer que ele varia ao acaso? E o que é um evento determinístico? Que ele determina as relações, né? Então, o que a gente tenta fazer em trabalhos de campo, na verdade, é verificar se aquelas variações que existem nas condições do ambiente, né, elas podem determinar condições. Por exemplo, eu quero saber se temperatura, luminosidade e umidade do solo determina na riqueza de insetos. Eu posso tentar saber se aquilo é determinístico, aquela variação. Ou posso tentar verificar se a variação na riqueza é aleatória, ela não depende de temperatura, luminosidade ou da umidade. Eu posso tentar verificar se isso é aleatório. Então, geralmente, a probabilidade ela permite a gente inferir sobre fatores determinísticos, o que determina o evento que eu estou estudando, ou se aquilo que eu encontrei, aquele que eu estava investigando, ocorreu de uma forma aleatória. Isso é muito difícil, pessoal, porque a gente pensa assim, geralmente quando você vai fazer estatística, os professores sempre dão o exemplo da moeda, né? E eu vou trazer aqui a visão da moeda em uma outra perspectiva, né? Então vamos supor assim, qual que é a probabilidade de eu jogar uma moeda aqui agora e ia cair cara ou coroa? Aí vocês vão me falar que é de 50%, né? Aí vamos supor, então aí eu vou perguntar assim, qual que é a probabilidade de cair cara? Aí você vai falar de 50%. Eu vou jogar a primeira vez 50%. Aí eu jogo a segunda vez 50%. Aí eu jogo a terceira, a quarta vez. Aí vamos supor que as 3 vezes que eu joguei deu cara. Aí eu vou perguntar, será que toda vez que eu jogar essa moeda vai dar cara? Aí você pode incorrer num erro de hipótese, como eu já trabalhei na hipótese, e falar, ó, toda vez que ele jogou a moeda para cima deu cara. Então pode ser que vai dar cara novamente. Mas lembre-se que a probabilidade sempre será de 50%. Mas pode ser que, por que está dando cara toda hora, aqui na hora que estou jogando? Pode ser que a superfície da moeda, né, quando eu jogo ela por ar, a velocidade com que eu jogo essa moeda, a velocidade do vento, né, o atrito dessa superfície com a velocidade do vento, com que é a velocidade que eu estou jogando essa moeda, tudo isso pode estar influenciando no fator. Então talvez se eu mudar a velocidade do vento,
a força com que eu jogo essa moeda, talvez ela não desse mais cara, ela passasse a dar coroa, entendeu? Então, observe que existe uma série de fatores que estão determinando que essa moeda caia cara. O que eu estou chamando a atenção para vocês? Talvez um evento que eu estou estudando numa determinada região, ele seja determinístico. Em outra região, ele pode ser aleatório. Porque as condições do ambiente, elas podem variar de um ambiente A, pode variar muito do ambiente B, para o mesmo fenômeno que eu estou estudando. Pode ser a riqueza de insetos. Tudo bem? Então isso tem que ficar claro, tá, pessoal? Que muitas vezes o que eu estudo, né, que é muito difícil, é determinar essas variações. Por quê? Porque o que eu estou estudando para A, ela pode variar para B em espaços muito curtos, porque as condições do ambiente mudam bruscamente. Então é uma coisa que é importante lembrar na hora que vocês estão pensando em trabalho de campo. Então, essa história da moeda que toda vez que eu jogar para cima tem 50% de cair cara ou coroa é verdadeira. Mas existe uma série de condições que pode determinar se vai cair cara ou se vai cair coroa. Então, entre elas é a velocidade que eu jogo essa moeda, a superfície dela, o atrito dela com o ar. Então, tudo isso influencia, né, nessas condições. Então, talvez se eu mudo essas condições, os resultados que eu vou encontrar, eles podem ser diferentes, tá? Então, a grande indagação que é feita sempre que você vai fazer estatística é se os dados são significativos. E aí eu já falei para vocês na aula passada, lá quando eu estava tratando de hipótese, que esse valor de P é uma coisa meio intuitiva e que não existe, é meio que convenção, mas não existe isso, né, um P de 0,05 para determinar se os dados são iguais ou diferentes. Eu dei até o exemplo agora da vacina da Covid, que os pesquisadores, né, já estão usando um P de 0,50, nem é 0,5, é 0,05, eles estão usando um P de 0,5, tá? Bom, então eu vou definir meu espaço amostral. O que é meu espaço amostral? São as possibilidades, né? No meu caso é captura e fuga, né? Então, nesse caso, o meu espaço amostral é a probabilidade de ser capturado, que é o resultado que eu espero, né, sobre a minha armadilha, né, para inferir sobre essa significância dessa probabilidade, não é isso? Então, eu tenho qual que é o meu espaço amostral? Fuga e captura, mas eu estou interessado na probabilidade de captura, que é o resultado meu de interesse, né? E o que vai ser, como que eu vou chegar nessa probabilidade, pessoal? É o número de visitas na armadilha, que são os eventos, né? Então, quais são os eventos? A visitação. E qual que é a observação? É o número de capturas e o número de fugas, né? Então, se eu dividir o número de visitas pelo número de capturas, ou o número de capturas pelo número de visitas, eu vou ter a probabilidade da eficiência dessa armadilha, tá? Então, se eu dividir o número de captura pelo número de visitas, eu vou ter a probabilidade. Na verdade, eu já fiz até um exemplo desse cálculo. É o evento de probabilidade mais simples que tem, tá, pessoal? É dividir o número de observações pelo evento, ou seja, o número de capturas pelo número de visitas, tá, que tiveram nas armadilhas. Bom, por que eu vou dividir pelo número de visitas? Porque tem muitos que visitam e conseguem fugir. Alguns são capturados. E o que não foram capturados é porque visitaram e fugiram, certo? Bom, então, olha só, pessoal, vamos definir então, só para ficar mais claro, esse universo de eventos. Não tem nada a ver com aquele universo amostral que eu estava falando lá, da primeira aula que eu dei aqui, tá, pessoal? Nós estamos falando do universo de eventos, que é o que a gente vai estudar aqui na probabilidade. Então, nós temos o nosso universo de eventos, na verdade, é os nossos resultados, que é o número de insetos capturados e o número de insetos não capturados, tá? Aí, então, eu vou ter aqui dois possíveis eventos, né, dois possíveis resultados. A gente vai ter o evento lá, né, são as visitas, e essas visitas elas vão ter dois conjuntos, que é a captura e que é a fuga. Então, o parênteses, ele vai me indicar que são eventos separados. E a chave está me indicando que isso aí faz parte de um mesmo conjunto de eventos, né? Então, cada parênteses está me indicando o evento. Qual que é o evento? Captura e fuga. Mas tudo isso faz parte do meu universo de eventos,
que eu estou estudando, tá? Então, o que seria, então, na verdade, esse universo, nesse caso aqui? São os resultados possíveis para uma probabilidade. Ou é captura, ou é a fuga. Eu posso estar me interessado em saber as probabilidades de fuga ou as probabilidades de captura. Tá? Isso seria o meu universo de eventos. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas possibilidades. Tá? Então, ou vai capturar, ou vai fugir. Então, eu vou ter, no que eu estou estudando, no caso de visitas, quem visitar ali ou vai fugir, ou vai ser capturado. Tá? Bom, então, eu vou ter ali, então, visita, né, fuga. Nós temos dois possíveis resultados para visitas. Então, vamos pensar assim, pessoal. A captura será 1 em 1000. Então, o P é de 0,001. Então, ou seja, a cada 1000 insetos que visitar essa armadilha, um vai ser capturado. Por outro lado, né, 999 em 1000, ou P de 0,999 irão fugir. Entenderam a lógica do negócio? Olha só. Esse aqui é um dado hipotético, né? Então vamos supor que 1000 insetos visitaram lá no período que eu observei. Então foi uma captura e 999 fuga. Então aqui, ó, captura 1, fuga 999. Então se eu dividir 1 por 1000, né, vai dar um P igual a 0,001. Que significa dizer que a cada 1000 insetos que visitarem a armadilha, um será capturado. E neste caso aqui, significa dizer que a cada 1000 insetos que visitarem essa armadilha, 999, né, irão fugir, que é um P de 999. Agora, olha que interessante, pessoal. Se eu somar todas as probabilidades, né, desses eventos, né, dos dois eventos, que valor que vai dar? Vai dar 1. Então, a soma das probabilidades dos eventos, né, ele vai ser de um evento único, que nós estamos estudando aqui, que no caso é visita, né? A soma de uma probabilidade de um evento único, ele sempre vai ser 1. Então, se eu somar, se você sabe a probabilidade de fuga, de captura, obviamente, eu não preciso nem te apresentar esse resultado, porque você sabe, você vai saber esse resultado. Se eu te apresentar a probabilidade de fuga, automaticamente você saberá a probabilidade de captura, porque a soma dessas probabilidades é igual a 1, né? Então, isso acontece, pessoal, quando os eventos são mutuamente exclusivos. Isso, preste muita atenção. Isso sempre vai acontecer, a soma dessas probabilidades, elas sempre serão 1 quando as probabilidades foram exclusivas. Ou seja, quando acontece a captura, vai excluir a possibilidade de fuga. Quando ocorrer a fuga, irá excluir a possibilidade de captura. Tá? Então, por exemplo, só um exemplo bem assim, qual que é a probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino ou do sexo feminino? Então, a probabilidade em um único evento, né, é de 50%. Né? Porque se nascer masculino, exclui a possibilidade de ser feminino. E se nascer feminino, exclui a possibilidade de ser masculino. Mas observe que se eu somar 50% de ser de um sexo e excluir, por exemplo, nasceu masculino, 50% ele tinha chance de ser do sexo masculino. Se eu somar com 50% que tinha de ser de sexo feminino, vai dar 1 no final. Tá? Então, quando a ocorrência de um evento exclui a possibilidade de ocorrer o outro, a soma desses eventos é igual a 1. Tudo bem? Então, mas pode haver, né, isso a gente vai estudar mais à frente, mas eu estou colocando isso aqui para a gente pegando a lógica de como que a probabilidade vai ocorrendo, né? Mas pode haver a possibilidade, por exemplo, de ocorrer de mais de um evento. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Um indivíduo ele vai produzir duas proles no ciclo de vida dele, né? A prole A, né, e a prole B. Só que o número de filhotes dessas proles pode variar de 2 a 4. Tudo bem? Entenderam isso? Então ele vai dar duas crias no ciclo de vida deles. Ele vai ter uma cria 1 e depois ele vai ter a cria 2 e ele vai morrer.
E a quantidade de filhotes que ele vai ter em cada cria vai variar de 2, tá, até 4. Tá? Então, um indivíduo, né, de uma espécie qualquer, ele tem essa condição. Então, o sucesso reprodutivo no tempo de vida dele, ele pode ser descrito, né? A, que é o número de descendentes na primeira prole, ou seja, na primeira cria, e B, que é o número de descendentes de prole na segunda cria. Tá? Então, um indivíduo, no ciclo de vida dele, vai ter 2 crias, ou 2 proles. Essas proles, essa característica desses indivíduos é variar de 2 a 4. Tá? O sucesso reprodutivo dele, então, pode ser descrito de A, D. Tá? A, o número de proles, ou número de descendentes na primeira cria, e no número de descendentes, ou número de filhotes, na segunda prole, na segunda cria. Tudo bem? Então, vamos lá. O espaço amostral, que nesse caso é a aptidão. O que é a aptidão? Né? É o resultado reprodutivo durante a vida dele, ou seja, a quantidade de filhotes que ele teve na primeira e na segunda ciclo de vida, ele vai depender da aptidão. Então, eu já coloquei aqui para vocês, tá vendo? Ó, que vai variar de 2 a 4. Então, eu posso criar, então, tá, pessoal, as possibilidades. Então, na primeira cria, se varia de 2 a 4, pode ser 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. Então, quais são as possibilidades na primeira prole? Então, vai ser de 2 e 2. Ele pode ter na primeira prole, na primeira cria 2 e na segunda 2. Ele pode ter na primeira 2, na segunda 3. Ele pode ter na primeira 2, na segunda 4. Ele pode ter na primeira 3 e na segunda 2. Eu estou trabalhando com as possibilidades, ó, dentro desse intervalo aqui. Ó. Ele pode ter na primeira 3 e na segunda 3. Ele pode ter 3 e 4. Ele pode ter 4 e 2. 4 e 3 e 4 e 4. Então, são todas as combinações possíveis para esse sucesso reprodutivo, já que ele pode ter duas crias, não é? Aqui é A, aqui seria A, e essa aqui seria B. Então, ele pode ter 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 4 e 2, 4 e 3 e 4 e 4. Por quê? O número de filhotes que ele pode ter vai variar de 2 a 4. Então, isso vai se aplicar tanto para a primeira cria, ou primeira prole, como para a segunda cria, ou segunda prole. Tudo bem? Ó? Então, isso aqui é a primeira coisa para a gente entender. Então, olha aqui as possibilidades, né, que existem para esse indivíduo. Tudo bem? Durante o ciclo de vida dele, que vai contribuir para o sucesso reprodutivo desse indivíduo. Né? Então, vamos ver aqui. Então, o indivíduo, então, ele vai poder gerar 2, 3 ou 4 descendentes, que está aqui como eu já coloquei, que isso é a aptidão do indivíduo, né? Então, olha só, pessoal, vamos partir, então, da premissa simplificada que os resultados reprodutivos são iguais para todos os indivíduos da população. Vamos supor que aqui seja uma espécie, certo? Seja uma espécie, e aí todos os indivíduos daquela espécie têm a mesma aptidão. Tá, tem gerar 2, 3 ou 4 descendentes. Então, se eu somar todas essas probabilidades aqui, tá, então, quantas probabilidades tem? Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, probabilidade. Quantos eventos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual que é a probabilidade de acontecer isso aqui, ó? É de 1 em 9. Qual que é a possibilidade de 2 em 3? Também de 1 em 9. Tá vendo? Cada evento desse, a possibilidade de acontecer isso aqui é de 1 em 9 possibilidades. Então, cada evento ele vai acontecer de 1 em 9 possibilidades. Então, se você, né, aquilo que eu falei para vocês, num evento único, se eu somar as probabilidades, ela vai ser igual a 1, né? Então, se você dividir 1 por 9, 1 por 9, 1 por 9, 1 por 9, se você somar no final, acho que dá 0,11, tá? Se você somar aqui no final, vai dar 1. Tudo bem? Então, a soma de probabilidades de um evento único, que são esses aqui que nós estamos estudando, ele vai ser igual a 1, que é, nesse caso aqui, a aptidão reprodutiva, tá? Então, observem aqui, tá, pessoal? Se eu somar todas essas possibilidades, ela vai ser igual a 1. Qual que é a possibilidade? De gerar
2, 3 ou 4 descendentes, tá? Então todas as possibilidades estão aqui. Mas vamos ver aqui um pouquinho então, pessoal, que nós podemos combinar probabilidades simples, que esse caso que eu dei para vocês são probabilidades simples. Nós podemos pensar em eventos mais complicados, que nos casos poderiam ser os eventos complexos e os eventos compartilhados. Que isso a gente vai aprofundar isso no próximo vídeo, né? Que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesses eventos complexos e eventos compartilhados. Então, os eventos complexos, eles são mutuamente exclusivos. O que significa dizer que um evento é exclusivo? Se acontecer um evento, exclui a possibilidade de acontecer o outro, tá? Se acontecer A, vai excluir a possibilidade de acontecer B. E tem os eventos independentes, que o que ocorre em A, ocorre independente de B. Entendeu? O evento que ocorre em A não interfere em B. E ele não exclui a possibilidade de acontecer B, diferente de eventos mutuamente exclusivos. Ou seja, o que acontece aqui exclui a possibilidade, o que acontece em A exclui a possibilidade de acontecer em B. Neste caso dos eventos independentes, o que acontece em A é independente de B. E B e A não interferem na possibilidade de B acontecer. Tudo bem? Então, isso que é o grande sacadinha aqui. Tanto é que a gente fala, ó, quando nós vamos fazer coleta de dados, os dados têm que ser coletados de forma independente. Olha só que legal. Por quê? Porque a possibilidade da unidade amostral A interferir na unidade amostral B, ela não pode ocorrer. Tá? Ó, então, só para vocês entenderem um pouquinho disso aqui. Então, mas existe eventos mutuamente exclusivos, onde quando acontece A, não vai acontecer B, e os eventos independentes, onde acontece A, não interfere na ocorrência de B. Tudo bem? E aí vocês já ouviram falar, né, na famosa regrinha do ou, que aqui na ecologia nós chamamos de eventos exclusivos ou eventos complexos, que é conhecido pela declaração ou. Neste caso vai ser evento A ou evento B ou evento C, né? Que a gente geralmente usa para declarar isso aqui. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos pensar assim, eventos simples, eles representam a união de... esses eventos que nós estamos estudando aqui, na verdade, eles vão estudar a união de eventos simples. E quando a gente encontra uma interseção de eventos que ocorrem em A e não ocorre, por exemplo, o que ocorre em A não ocorre em B, então se eu pensar a interseção, a união dos dois, isso não vai acontecer, essa interseção vai ser vazia. Ou seja, eu vou explicar isso melhor um pouquinho mais à frente. Então, se o que acontece em A exclui o que vai acontecer em B, então eles não têm uma interseção. Então, eu não tenho se eu consigo mostrar o que acontece em A não acontece em B, então não vai ter essa interseção. Então, essa interseção ela acaba sendo vazia, ela acaba sendo zero. Tá? Então, a probabilidade... então, neste caso aqui, né, no caso do evento A ou evento B ou evento C, a probabilidade ela vai ser determinada pela soma. Né? Então, quando tem ou, eu vou fazer a soma das probabilidades. Né? Então, por exemplo, vamos supor que se pretende saber o ganho reprodutivo, né, desses indivíduos, só que eu vou pensar assim, ó, como determinar a possibilidade de um indivíduo ele ter 6 descendentes. Vamos lembrar aqui, ó, então tem 3 formas. Pode ser 2 e 4, tá vendo? Ó? A primeira prole, tanto para a segunda, já que é igual, né, para a primeira e para a segunda. Pode ser 3 em 3, tá vendo? Ó? Ou 4 em 2. E eu quero saber qual que é a probabilidade dele ter 6 descendentes, né? Quantas possibilidades tem? Ou é essa, ou é essa, ou é essa. Como que eu calculo isso? Então eu vou somar as probabilidades, porque pode ter essa probabilidade, né, ó, essa probabilidade ou essa probabilidade. Tá vendo? Ó? Então neste caso eu vou somar as probabilidades, porque existe 3 possibilidades de um indivíduo ter 6 descendentes. Tudo bem? Então se eu pensar dessa forma,
né? Então, qual que é a probabilidade de ter isso aqui? É 1 em 9, não é? Ó, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1 em 9. Essa aqui também é 1 em 9. Essa aqui também é 1 em 9. Então, vai ser 3 em 9. Se eu fizer essa continha, vai ser de 0,33 ou de 33%. Então, a probabilidade de esse indivíduo ele ter, né, um indivíduo deixar 6 descendentes é de 33%. Porque se eu olhar, observe que esse conjunto aqui, esse subconjunto está dentro do conjunto maior, que é a aptidão. Tá? Então, esse conjunto de 6 descendentes está dentro desse conjunto que é a aptidão. Então, por isso que eu tô colocando aqui, aplicando para esse evento somente a soma, porque esse evento está contido dentro da aptidão desse conjunto maior. Esse subconjunto de 6 descendentes, eles estão contidos dentro desse grupo maior que é a aptidão. Então, como a aptidão é composta por 9 possibilidades, mas somente 3 possibilidades me dá 6 descendentes férteis, 6 descendentes, então o que eu faço aqui? Eu vou simplesmente usar no meu cálculo de probabilidade a soma dos eventos que eu estou estudando, porque quando acontecer esses aqui, por exemplo, se está aí 2 ou 4, irá excluir a possibilidade de acontecer os outros. Quando acontecer esses 3 aqui, irá acontecer a probabilidade de acontecer os outros. Então preste atenção, para que não ocorra esses eventos, eu preciso excluir esses aqui. Então, qual que é a probabilidade de eu ter uma prole com 6 descendentes? É de 33%. E qual que é a probabilidade de eu ter uma prole que não tenha 6 descendentes? É só diminuir, né? 100 menos 33, eu vou ter 67% de probabilidade de não ter uma prole com 6 descendentes, né? Então, se eu diminuir isso aqui de 1, eu vou ter a probabilidade desses eventos ocorrerem. Tudo bem? Então, olha só, é um exemplo muito simplinhos, né? Simples, para a gente começar a entender como que funciona a probabilidade, né? Então, o que nós queremos saber? A probabilidade de nós termos que um indivíduo deixe 6 descendentes. Aí eu peguei simplesmente as possibilidades de deixar 6 descendentes, que neste caso foram 3. Cada possibilidade é 1 em 9. Né? Por que é 1 em 9? Porque existe 9 probabilidades e cada uma é uma. Então é 1 por 9, 1 por 9, que é só somar aqui, né? E eu vou manter aqui a base, né? Ó. Então, se eu dividir 3 por 9, vai dar 0,33. Tudo bem? Então, isso significa dizer que existe 33% de probabilidade desse indivíduo deixar 6 descendentes e existe 67% de possibilidade dele não deixar 6 descendentes. Tá? Agora, a ocorrência simultânea de eventos simples, o que pode acontecer também, pessoal? Pode ser que, quando eu estou observando alguns eventos, eles podem ocorrer de forma independente. Aquele outro, na regrinha do ou, quando eu vou voltar aqui só um pouquinho, tá, ó, quando esse ocorre, quando um desses valores ocorre, exclui a possibilidade desses ocorrerem, né? Agora, no caso dos eventos que nós chamamos compartilhados, que nós usamos a declaração e, aí a gente usa evento A e evento B e evento C, significa dizer que esses eventos eles ocorrem de formas independentes, né? Então, neste caso, pessoal, a gente vai usar a multiplicação das probabilidades para inferir sobre a ocorrência desses eventos. Então, neste caso aqui, quando a gente usa o e, então, por exemplo, qual que é a probabilidade de... Vamos olhar aqui um exemplo aqui, né? Vamos calcular, então, um evento assim, de uma ocorrência simultânea de 2 eventos, né? Então, vamos assumir que o número de descendentes
produzidos na primeira prole é independente do produzido na segunda. Então, ou seja, o indivíduo, eu não falei lá que ele produz a quantidade, ele vai variar de 2 a 4, mas a quantidade que ele produz de cria na primeira é independente da segunda. Ou seja, o que ele produziu na primeira não vai interferir o que ele produziu na segunda. Tudo bem? Aí, a independência é uma premissa. Então, nesse caso aqui, pessoal, quando eu estou trabalhando com probabilidade, nesse tipo de probabilidade compartilhada, a independência dos eventos é a principal premissa. Ou seja, o que vai acontecer no evento A não pode interferir no que vai acontecer no evento B. Então, por isso nós temos aqui, ó, PA vezes PB vezes PC, ou PA e PB e C. Neste caso não é ou, neste caso é e, tudo bem? Então, neste caso aqui, pessoal, a gente vai partir da premissa, né, de que a possibilidade dele ter um número de prole na primeira cria é independente do que ele tem na segunda cria, tá? E aí a gente vai pensar assim, ó, um indivíduo na primeira prole pode variar de 2, 3 ou 4 descendentes. Então, para cada um desse aqui, a gente viu que a chance é de 1 em 3. Isso aqui é claro, né? Ó. Então, um indivíduo da primeira prole pode produzir 2, 3 ou 4 descendentes. E as chances é de 1 em 3. Isso aí todo mundo já está careca de saber, pelo que eu mostrei anteriormente nos exemplos. Então, se a mesma regra se aplica para a primeira e segunda prole, tá? Que é de 1 em 3, né? Qual a probabilidade da primeira e a segunda prole obter um par de 2, ou seja, na primeira ter 2 indivíduos e na segunda ter 4. Então lembre-se que essa primeira cria, não vai interferir na segunda. Então o que acontece aqui, esse 2 e 4 é independente na primeira cria e é independente na segunda cria. Mas o que nós estamos querendo saber é qual que é a probabilidade dele ter 2,4 na primeira cria e na segunda cria, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, eu vou usar a regra da multiplicação, tudo bem? Então, se na primeira, se lá na outra eu estava usando a soma, por quê? Por que eu estava usando a soma? Porque eu queria saber qual que era a probabilidade dele ter 6 proles, deixar 6 proles. A gente viu que tinha 3 possibilidades. Se acontecesse o caso de acontecer 3 prole, iria excluir as possibilidades de acontecer outra. Agora, aqui o que eu quero saber é qual que é a possibilidade dele ter 2,4 na primeira cria e na segunda cria. Porque a primeira cria, ela não depende, a segunda cria não depende da primeira cria. Elas não são uma cria não depende, elas não são variáveis dependentes, elas são independentes, tá? Então, mas a gente sabe que a possibilidade de ter 2 e 4 só é uma, né? Para a primeira cria e 2 e 4 na segunda cria, porque essas são todas combinações possíveis dentro disso aqui, desse universo aqui, tal, de combinações. Então, eu vou pegar a probabilidade da primeira cria, que é 1 em 3, vezes a da segunda cria, que é 1 em 3, e vou multiplicar, que dá 1 em 9. Eu vou manter aqui, né? E vou multiplicar aqui a base, que dá 9. Se eu dividir 1 por 9, dá 0,11, ou seja, 11% de probabilidade desses indivíduos na primeira cria e na segunda cria terem 2 filhotes na primeira cria e 2 e 4 filhotes na segunda cria. Existe 11% de probabilidade nesse universo amostral. Então, se eu pegar agora e diminuir de 1, vai dar 89% de probabilidade deles não conseguirem ter essa possibilidade aqui, ou seja, de na primeira cria ter 2,4 e na segunda cria 2, na primeira cria 2 e na segunda cria 4 indivíduos, tá? Então, olha assim, pessoal, isso aqui é o basiquinho da estatística, né, o bem básico da estatística, para a gente começar a evoluir, né, porque vai ser mais interessante na próxima aula, que realmente a gente vai usar mesmo da estatística. Então aqui eu mostrei um pouquinho que a gente trabalha, o que a gente usa lá nas hipóteses, a regrinha do e e do ou, né, os eventos simples
né, os eventos determinísticos, o que é eventos estocráticos, o que é evento determinístico. A gente viu o que é um evento independente, o que são eventos excludentes, né, que é o básico da estatística para a gente começar a entender, né? Então a gente viu que um evento pode excluir o outro, tem eventos que ocorrem independente do outro. Quando um evento exclui o outro, a gente soma as probabilidades. Quando um evento ele ocorre independente do outro, a gente multiplica essas probabilidades. Quando o evento é simples, a gente só soma todas as probabilidades. As probabilidades elas sempre vão de 0 a 1, que é o básico que a gente tem que saber nesse momento aqui. Tudo bem? A probabilidade nunca vai ser maior que 1 ou nunca vai ser menor nem maior que 1. Ela pode ser de 0 até 1. Tudo bem, galerinha? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês curtam o canal, tudo bem? Espero que vocês compartilhem isso com o colega de vocês, porque eu acho que isso é importante para que seus colegas também tenham a possibilidade de assistir, compartilhar e vir somar com a gente aqui, tudo bem? Então, galerinha, bom descanso para vocês esse final de semana e até a próxima jornada aí. Abraço para vocês.